Começa agora mais um episódio do Fórum Bíblico. Muito obrigado por se juntar a nós. Neste programa semanal, dedicamos-nos a responder às questões que nos são enviadas, razão pela qual, se tem alguma dúvida sobre a Bíblia, seja porque ainda não encontrou uma resposta que esteja à procura, seja porque aquela que encontrou ainda não o esclareceu ou não foi totalmente clara, esta poderá ser uma oportunidade para o ajudar. Envie-nos, por isso, a sua pergunta ou as suas perguntas para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, de forma muito simples, por mensagem para o número 933 93 9291. Ao fazê-lo, lembre-se sempre de indicar o nome do programa Fórum Bíblico para garantir que a sua mensagem chegue diretamente até nós, até este programa. Se só agora ficou a conhecer este programa, é muito importante saber como é que nos pode acompanhar semanalmente. Pode fazê-lo na televisão, através do canal 186 da Mel, pode também ver-nos no YouTube, no canal da Novo Tempo Portugal, e também nos pode ouvir na rádio, sintonizando os 91.2 FM, na rádio RCS, que pode ouvir na Grande Lisboa, ou então em qualquer lugar, em alternativa, de forma online, em radiorcs.pt. Todos os episódios ficam depois disponíveis em novotempo.pt e também nas principais plataformas de podcast. O Fórum Bíblico é, assim, difundido através de todos estes canais que acabei de partilhar consigo, para que nos possa acompanhar naquele que for o formato que se adequa melhor à sua rotina. Pois bem, hoje no Fórum Bíblico nós vamos analisar, sempre com atenção e muito rigor, uma passagem que podemos encontrar no livro de Apocalipse para desvendar o verdadeiro sentido de uma expressão que ali está utilizada e que por vezes suscita dúvidas e que deu origem, aliás, às perguntas que hoje vamos partilhar consigo. Para nos ajudar a compreender melhor esta passagem e a evitar interpretações ou conclusões erradas, contamos, uma vez mais, com a presença do teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Olá, Marco. Bem-vindo uma vez mais. Sim, vamos então ao texto que deu razão e motiva a nossa pergunta e ver que expressão é essa. E a primeira pergunta, então, é a seguinte. O que quis dizer a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, ao afirmar que Jesus, e aqui está a expressão, ao afirmar que Jesus destruirá aqueles que destroem a terra? Muito bem. A expressão completa desta passagem diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para destruires os que destroem a terra. E, portanto, a expressão há que entendê-la em todo este contexto, não apenas nessa última frase, como muitos com preocupações ambientalistas o procuram fazer. E a interpretação que estas pessoas que têm estas preocupações ecológicas e ambientalistas dão é que a expressão mostra que aqueles que, de alguma forma, abusaram ou destruíram o planeta terão que enfrentar a Deus no dia do juízo. A questão que nós temos que nos colocar é se realmente esta passagem faz alusão a essa preocupação. Não é de estranhar que Deus tenha dado orientações à humanidade no sentido de preservar todo o ambiente e toda a ecologia onde foi colocado. E isso é patente desde o início do relato da criação. A Bíblia diz que Deus tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E nós vamos ver esta primeira citação, a palavra hebraica para guardar, que está aqui no texto, a palavra hebraica shamar, guardar, implica justamente a ideia de responsabilidade. É a mesma palavra que Caim usa em Gênesis 4:9 para se referir à responsabilidade para com o seu irmão. Caim perguntou ao Senhor: por acaso sou eu guardador do meu irmão? E é esta expressão que está ali. Esta expressão justamente denota a ideia de responsabilidade. Também na Bíblia ela é usada para manifestar o conceito de preservação e de fidelidade para com uma determinada orientação, para com uma determinada revelação. Por exemplo, o livro do Êxodo utiliza esta palavra chamar para falar daqueles que guardam a lei, daqueles que, portanto, obedecem à lei. E também usa essa palavra no sentido de proteger
a lei. Portanto, quando Deus coloca o ser humano na terra, ele traz o homem para esta responsabilidade de ser fiel para com o meio que lhe foi dado, para proteger esse meio de eventuais corrupções, e embora Deus tenha dado ao ser humano a orientação de que eles deveriam dominar justamente toda a criação, esse dominar não significava dominar a seu bel prazer, dominar pondo em risco espécies, dominar pondo em risco o ecossistema, mas significava dominar da mesma maneira que Deus tinha criado o planeta. Isto é, em harmonia com todas as orientações que Deus deu para a preservação da vida. A ideia era haver uma harmonia e haver realmente uma sustentabilidade. Até porque há no relato bíblico, e nós vemos isso no capítulo 2 do livro de Gênesis, há uma ligação muito forte entre a humanidade e a terra. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. A palavra pó da terra em hebraico é Hadamah. E a palavra para humanidade é Adam. Portanto, as duas palavras correspondem-se. Adam é um masculino, Adamá é o feminino da mesma palavra. Logo, há uma relação entre o homem e a terra. Se o homem tratar bem a terra tratará bem o homem. A terra corresponderá com a sua produção, com um meio ambiente que lhe seja propício. Pelo contrário, a consequência será exatamente a mesma. O homem que maltrata a terra tem o reverso das suas consequências. E da mesma maneira, na relação da aliança, nós vemos isso. O homem que obedece a Deus nas bênçãos da aliança, estava dito que a terra seria favorável a esta mesma humanidade. Pelo contrário, a transgressão dos princípios da aliança trariam justamente as consequências nefastas por parte da terra. Ora, portanto, é inegável que existe uma preocupação ecológica e ambiental na Bíblia. Ela existe, é inegável. O que nós temos que perceber é se realmente essa preocupação ecológica se traduz nesta passagem de Apocalipse que nós estamos a estudar. Havia um professor de teologia francês chamado Pierre Prigent, que faleceu em 2024, e ele dizia que por vezes é difícil para os leitores da Bíblia resistir a impor preocupações contemporâneas ao texto bíblico, em lugar de deixarem o texto falar, portanto, por si próprio. E, na verdade, quando nós examinamos uma passagem bíblica, nós devemos recordar sempre três coisas. Qual é a preocupação que essa passagem nos está realmente ali a dar? A da passagem. Não aquela que eu possa ter sobre aquilo que eu estou realmente a ler, porque a Bíblia é o seu melhor intérprete. É daí que vem a palavra exegese. Exegese vem a interpretar o texto bíblico da maneira correta, ou seja, daquilo que vem do texto bíblico, contrariamente a uma outra palavra que é quase idêntica, que é a palavra exegese, que é eu colocar no texto bíblico uma interpretação que ele não tem. Ou seja, que ele, à partida, quando foi escrito, não veiculava. Também temos que ter em linha de conta que muitas vezes o Apocalipse é-nos esclarecido, os textos do Apocalipse têm uma correspondência nos textos do Antigo Testamento. E realmente nós vamos ver que esta frase, destruir aqueles que destroem a terra, tem realmente uma conotação com duas passagens muito importantes do Antigo Testamento. Mas vamos ver o contexto literário desta passagem do Apocalipse 11. E, portanto, este versículo do Apocalipse 11:18 serve de ponte entre a parte histórica do livro, que vai desde o capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 17, e a parte escatológica, que vai do capítulo 11, 19, até o capítulo 22, versículo 5. Nesse sentido, portanto, o Apocalipse 11:18 funciona como um texto introdutório, ou seja, ele resume aquilo que foi dito para trás e introduz aquilo que vai ser realmente dito para a frente. E o texto começa por dizer que as nações se enfureceram. E esta fúria vai realmente começar a ser descrita. Capítulo 12 é o próprio diabo que se enfurece contra contra Deus, contra o próprio universo, e depois que se enfurece
para, nesse mesmo capítulo 12, perseguir Jesus Cristo, que entretanto está na terra, e perseguir aqueles que ele cá deixou, que é a Igreja. Capítulo 13, este mesmo Satanás vai dar origem a dois poderes que são descritos sob a forma de animais, um animal que sobe da terra, um animal que sobe do mar, e que esses dois animais, aliados a esta fúria de Satanás, vão perseguir outras pessoas, vão perseguir, portanto, os membros do povo de Deus. E isto descreve esse enfurecer. O texto também diz, chegou, porém, a tua ira. Ou seja, aponta para uma reação de Deus a esta fúria desenfreada, que é desencadeada, portanto, por Satanás. E o texto continua e prossegue, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ora, isto vai aparecer justamente no capítulo 20 do livro de Apocalipse, quando o texto diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem e as suas obras os sigam, porque esses mortos serão aqueles que vão ser ressuscitados em primeiro lugar e serão aqueles que irão, digamos, ter a vida eterna. E o texto prossegue, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes. E faz alusão ao capítulo 21 e ao capítulo 22 de Apocalipse, que descreve a recompensa propriamente dita. E, portanto, temos aqui todo este envolvimento desta primeira passagem que nos descreve o que o livro de Apocalipse vai tratar nos capítulos seguintes. E só então, só aí, é que vem a frase final. O tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Ou seja, a destruição que Satanás provoca e que os poderes que lhe estão associados provocam também. Nós já iremos ver que isso tem um paralelo no Antigo Testamento, vai desplotar uma determinada ação de juízo da parte de Deus, juízo que tem um aspecto positivo e que tem um aspecto negativo. O aspecto positivo é dar a recompensa a quem foi prejudicado, o aspecto negativo é realmente condenar aqueles que tiveram determinadas ações no planeta. Não contra, forçosamente, o planeta, mas contra os outros seres do planeta e contra o próprio Deus. E nós já iremos depois esclarecer na segunda parte do nosso programa o que é que nós queremos dizer com isto. Muito bem, e já lá vamos, mas antes de avançarmos para o nosso intervalo, chegou o momento que eu lhe quero falar da oferta que hoje temos para si neste programa. É o guia de estudo da Bíblia, com o título Eventos Finais. Com ele poderá aprofundar não só o tema do juízo final, que já estamos aqui a falar neste programa, como também explorar as profecias e as revelações que nos ajudam a compreender melhor aquilo que será o fim dos tempos, à luz da Bíblia. Se quiser receber este material no conforto da sua casa, já sabe, pelas ofertas que temos dado, que é muito fácil, não tem qualquer custo associado e apenas precisa de nos enviar uma mensagem para o número 933 939291 a solicitar, no caso, o Guia de Estudo da Bíblia Eventos Finais. Nós vamos conhecer a próxima pergunta, já a seguir a um curto intervalo e que nos vai agora permitir compreender esta expressão. Por isso, fique por aí, porque nós voltamos já dentro de breves instantes. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Começa agora a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Se acompanhou a primeira parte deste programa, quero agradecer por continuar por aí. Mas se por acaso acabou de se juntar a nós, então também quero que fique a saber que nós vamos responder, com a ajuda do nosso convidado residente aqui no Fórum Bíblico, o teólogo Artur Machado, à segunda questão que hoje temos para partilhar no fórum, neste fórum, e que é sobre a expressão destruir aqueles que destroem a terra, uma expressão que está presente nas palavras de João em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18. Muito bem, Artur, na primeira parte já vimos que esta expressão não se prende com questões e com preocupações ecológicas, apesar de também termos visto que essas preocupações estão bem patentes ao longo da Bíblia, mas que tem a ver mais com o juízo divino. Vamos então conhecer a segunda pergunta, que vai lhe permitir clarificar
o significado desta expressão que foi o objeto da primeira pergunta. E a pergunta é, qual é o sentido, então, da expressão destruir aqueles que destroem a terra? Muito bem, temos aqui um jogo de palavras que João utiliza, destruir os que destroem. E este jogo de palavras relembra-nos logo, assim, à primeira vista, aquilo que era uma lei muito conhecida do Antigo Testamento, que era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E já falámos aqui até no E que já falámos dela num programa atrasado. E vamos notar que a lei do talião tem uma perspectiva que é a proporcionalidade do ato cometido para a punição. E, portanto, há ali uma proporcionalidade. E esta proporcionalidade justamente vai-nos fazer notar que o que Apocalipse 11:18 está a mostrar é a espelhar esta norma antiga. Na realidade, quando nós examinamos bem o texto bíblico, a palavra destruir, que é usada no texto em grego, tanto no grego como no hebraico, significa justamente destruir, mas significa também arruinar ou corromper. Por exemplo, é nesse sentido que o Salmo 14:1 fala de um homem insensato que se destrói ou que se corrompe ao dizer que não existe Deus, ou também que o Novo Testamento, utilizando esta palavra grega destruir, que é a palavra diafteiro, vai ser utilizada por Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, para falar da corrupção da mente. Logo, a palavra destruir está análoga à palavra corromper. Isto é muito importante, tanto no hebraico como no grego. Dizer destruir ou dizer corromper é exatamente a mesma coisa. Ora, Apocalipse 11:18 diz-nos que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Há duas passagens no Antigo Testamento que estão por detrás desta ideia que João veicula. Uma delas é a passagem que se situa antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 13, e que nos diz assim em Gênesis 6: Ora, a terra estava corrompida, mas também poderíamos dizer destruída, aos olhos de Deus, porque estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Mas a palavra, eu assinalo que é a mesma que destruída, porque a humanidade tinha corrompido, ou seja, tinha destruído o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Há aqui um paralelo óbvio entre Apocalipse 11:18 e este texto de Gênesis 6, versículos 11 a 13. Os seres humanos, no tempo de Noé, tinham destruído a terra, ou tinham corrompido a terra, enchendo-a de violência. Isto no texto massorético, no texto hebraico. No texto da Septuaginta, da 70, diz que eles já tinham enchido de iniquidade. E a iniquidade porquê? Porque o texto mostra que a maldade do ser humano era grande na terra e que o pensamento, as suas ações eram só inclinadas justamente para o mal. Desta maneira, nós poderemos dizer que Gênesis 6, 11 a 13, dá-nos uma pista sobre o significado da destruição da terra mencionada em Apocalipse 11:18. Parece que, ao utilizar a linguagem do relato pré-diluviano do Gênesis, João quis mostrar que os destruidores do fim dos tempos destruirão a terra da mesma forma que os antediluvianos que a enchiam de iniquidade e de violência. Não está, portanto, aqui em causa uma destruição pela poluição, uma destruição pelo avanço da tecnologia, uma destruição pela corrupção dos ecossistemas. Está aqui em causa uma violência que é feita quer contra Deus e os seus princípios, quer contra a humanidade e os seus próprios princípios. Uma violência moral? Uma violência que pode ser moral, pode até ser uma violência física, mas que tem como pressupostos justamente a desobediência sistemática, exatamente, a desobediência sistemática daquilo que o homem sabe que deve fazer e não o faz, ou faz o contrário. E, portanto, aqui é uma referência
a Babilónia. E este é um texto interessante. O outro texto do Antigo Testamento que pode aqui estar também em causa é um texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 51 e no versículo 25, numa profecia contra a Babilónia literal, portanto, do seu tempo, ele dizia assim: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra. E, portanto, também no seu tempo, Jeremias utilizava Babilónia para dizer que ela iria ser destruída porque destruía toda a terra. Logo, podemos também dizer que é evidente que a profecia de Jeremias sobre a antiga Babilónia, como destruidora de toda a terra, é uma fonte óbvia da qual o autor do Apocalipse extraiu a imagem da Babilónia do fim dos tempos como destruidora da terra em Apocalipse 19:2. Porque é assim, justamente, que ela vai aparecer. Em Apocalipse 19:2, João mostra que a Babilónia, que é ali simbolizada por uma grande prostituta, havia corrompido a terra, mas a palavra é a mesma, e é o sinal que a palavra é a mesma. Ou seja, havia destruído a terra com a sua prostituição, por causa da aliança que ela tinha feito com os reis da terra. Ou seja, Babilónia representa no livro de Apocalipse um sistema político-religioso corrupto, cuja finalidade é instituir-se a si próprio em lugar de Deus e de perseguir aqueles que são fiéis a Deus. E na mentalidade do livro de Apocalipse, portanto, esta ação corruptora, esta ação que afasta a humanidade de Deus e que cada vez mais vai num sentido oposto àquilo que Deus desejava, vai contribuir no texto bíblico para que este sistema possa justamente destruir a Terra. Não num sentido literal de uma destruição ecológica, embora seja real. Nós não estamos aqui a ignorar o que se passa neste momento como alterações climatéricas. Elas são evidentes por si só. Mas o que eu estou a dizer é que não é isto que o texto de Apocalipse 11:18 está a fazer referência. Deus não se agrada certamente do que está a acontecer ao planeta Terra pela desorientação humana e pela sobreexploração que faz dos recursos do nosso planeta. É claro que Deus se desagrada disto, mas não é isto que o texto de Apocalipse 11:18 está a fazer referência. Ele está a fazer referência a uma outra desorientação muito mais profunda. E essa desorientação, como nós vimos, tem a base escriturística em duas passagens do Antigo Testamento. Gênesis 6, onde também aí os seres humanos corrompiam a terra pela maneira como desobedeciam a Deus e só tinham um pensamento de desorientação e de maldade em relação para com Deus, e pela profecia de Jeremias, capítulo 51, que faz alusão ao mesmo elemento destruidor, utilizando para isso o Império Babilónico do seu tempo. O castigo de Deus de destruir os que destroem a terra é a mesma coisa que dizer para o futuro que aquilo que a humanidade semeia, isso mesmo ela vai colher, em termos, digamos, de desorientação e de desobediência a Deus, aos princípios divinos. O que Deus está a dizer é que Ele vai realizar um juízo, e esse juízo não vai, digamos, ser prorrogado. Tal como Babilónia exerce a sua influência corruptora para desviar a humanidade de Deus, ela pode ter a certeza que Deus vai julgá-la no final. A uns dará recompensa pela sua fidelidade, a outros dará destruição pela sua infidelidade. Muito bem. E aqui fica um alerta para todos nós, nos colocarmos ao lado de Deus, não é? Exatamente. Fazemos parte desses fiéis e não daqueles que se opõem à sua vontade. Claro. Muito bem, o nosso programa está mesmo perto do fim, mas antes eu quero chamar a sua atenção novamente para a oferta que já lhe falei neste programa, o Guia de Estudo da Bíblia e Eventos Finais. Se procura ou gostaria de saber mais sobre os sinais dos tempos, a justiça divina ou então todo o plano eterno da salvação, então aqui tem uma ferramenta de estudo onde poderá aprofundar
estas temáticas. Ele oferece este guia um estudo muito detalhado dos livros de Daniel e Apocalipse, esclarecendo temas importantes como o grande conflito cósmico, a segunda vinda de Cristo ou então a promessa da nova terra. A cada lição, que vai desde a ascensão e queda de impérios até ao milénio e o juízo final, será guiado por perguntas profundas neste estudo, por inúmeros comentários esclarecedores e muitas referências bíblicas para ler e estudar, o que vai tornar o estudo deste tema mais fácil e certamente mais envolvente. Por isso mesmo, não deixe de pedir um exemplar que é totalmente gratuito. Envie-nos agora mesmo uma mensagem para o número 933 93 9291 a pedir o guia de estudo e eventos finais. E com esta oferta nós chegamos ao final do programa de hoje, mas voltamos já na próxima semana com mais perguntas. Será que alguma delas também reflete uma das suas dúvidas? É seguramente o que poderá descobrir se acompanhar o próximo Fórum Bíblico. Contamos com a sua presença. Até lá, continue a explorar estas grandes verdades que nos são reveladas neste livro milenar, a Bíblia Sagrada. Fique bem.